Então, bom dia a todos, todas presentes, né? Uma satisfação por muitos motivos diferentes, né? Porque é o seminário de mestrado do André, porque é um primeiro seminário presencial, pelo menos do nosso grupo, em 3 anos. 3 anos já? 2? Dois anos, Dois, dois é. anos e Enfim, pouquinho. então, que bom, né? Que bom também poder contar com todos os membros da banca ao vivo, né? Nem todos presencialmente, mas ao vivo. Então, também acho que isso é algo para a gente comemorar, poder voltar a fazer um debate científico com muitas pessoas, né? Depois de tanto tempo, fazendo só por live com algumas pessoas, né? Esse é certamente um sentimento diferente. Então, o trabalho do André é intitulado Evolução da Dieta e Pessoa em Enterodontine. Eu já gostaria de agradecer também ao grupo do Butantan, especialmente os professores Felipe Graziotin e Inácio Azevedo, que colaboraram conosco desde de fornecer os dados, né, para o André poder trabalhar de transcriptoma, mas também discutir os resultados, eles foram muito ativos também, e os alunos dos grupos também. Né, então, obrigado, pessoal do Butantan. E só para apresentar a banca, né, a banca é composta então por 3 membros, né, o professor André Zelanes, da Unifesp, foi pensado especialmente por ser mais um especialista na questão da peçonha, dos componentes de proteicos dos coquetéis tóxicos, dos quais o André vai falar. O professor Márcio Borges Martins, aqui da URGS, do Departamento de Zoologia, para pegar um pouco mais a parte de história de vida, de herpetologia, né, conhecimento dessas espécies bem variadas, múltiplas, e cuja taxonomia nem sempre é fácil. Né? E a professora Andréia Turqueto, aqui do nosso programa, né, que trabalha com evolução de história de vida também, trabalha com evolução de maneira mais ampla, trabalha com transcriptoma, embora de plantas, né, mas a gente convidou para ter uma visão um pouco mais ampla dessa questão da associação com história de vida e dados de transcriptoma também. Então tenho certeza que vai ser uma banca bem com conhecimentos complementares e que vai ser bem importante depois para a gente ter o trabalho finalizado. Então, André, tudo contigo, Nossa. depois eu falo um pouquinho de ti, dependendo Tá do resultado. Então tá, Nelson, muito obrigado. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de dar alguns avisos, né? É uma apresentação sobre serpentes, então vão ter muitas fotos de serpentes. Esse é o meu seminário de conclusão do mestrado, mas como o Nelson disse, é uma colaboração com o Instituto Butantan. Então isso aqui é o resultado do trabalho de diversas pessoas, que eu vou agradecer depois no final. E também já vou avisar que durante a apresentação eu vou trocar peçonha e veneno várias vezes, então me perdoem e tomem como sinônimos aqui. Tá? Então, iniciando, entender como a diversidade e a complexidade surgem e se mantêm na natureza é uma questão central para a biologia evolutiva desde o começo. Né? O Darwin evocava a imagem de um rio para falar de complexidade, e cada vez mais a gente entende que interações ecológicas estão no centro desse processo, porque novas interações abrem espaço para o surgimento de mais diversidade, e elas também estimulam o surgimento de adaptações que vão aumentando em complexidade para tirar mais proveito dessas interações. E interações de predação são especialmente interessantes, porque elas têm alto risco envolvido muitas vezes, e talvez uma das adaptações mais interessantes para a predação são as peçonhas e os venenos predatórios, porque eles são traços estritamente ecológicos, né? Eles só existem para uma interação, e eles têm estruturas moleculares subjacentes muito complexas no geral. Talvez nenhum grupo tenha atingido o mesmo sucesso em utilizar peçonhas para predação do que as serpentes, que são um grupo de predadores extremamente diverso, filogeneticamente e ecologicamente, e que possui uma grande diversidade de dietas e peçonhas, no geral, muito complexas. Então, aqui falando um pouco das dietas delas, né? Como eu falei, elas são bastante diversas. Aqui é um gráfico que eu tirei de um artigo do Grander e do Rabolski, que mostra diferentes itens de dieta consumidos pelas serpentes, e cada cor aqui representa uma dieta diferente. A maioria das serpentes tem dietas relativamente especializadas, então consomem um ou poucos itens de dieta, e os generalistas, no geral, se alimentam de vertebrados terrestres. E a dieta delas está geralmente associada a presas eventuais e hábitats. O que isso quer dizer, tá? Lá em 2006, o Alan de Queiroz e o Javier Rodrigues Robles, eles queriam entender como a especialização em ovos surgia nas serpentes, tá?
E aí eles descobriram que linhagens que são especializadas em ovos de lagartos, no geral, surgem em grupos que são especializados em consumir lagartos adultos. E linhagens especializadas em consumir ovos de aves, no geral, surgem em grupos especializados em consumir aves adultas. Então, o que eles propuseram é que essas transições entre dietas especializadas acontecem porque, embora essas serpentes sejam especialistas, elas também consomem presas ocasionais que são comuns no mesmo habitat ou no mesmo ambiente que a presa preferencial. Então, a serpente vai lá predar a ave adulta no ninho, entra em contato com os ovos, eventualmente preda esses ovos, e isso abre caminho para elas se especializarem em novos tipos de dieta. Já as peçonhas delas são compostas por uma grande variedade de proteínas de diversas famílias gênicas, que foram recrutadas de genes com papel fisiológico para fazer parte da peçonha. Então, aqui é um gráfico que eu tirei do trabalho do Inácio, mostrando cada cor aqui é uma família gênica na peçonha de Phalotes mertense. Tá? Essas proteínas elas têm uma alta diversidade de efeitos fisiológicos, então algumas destroem tecido, outras causam hemorragia, trombose, neurotoxicidade, paralisia muscular, tudo visando incapacitar a presa. E elas tradicionalmente são pensadas em evoluir para um processo de corrida armamentista, ou seja, como na hipótese da rainha vermelha do Van Valen, que é corra ali o máximo que puder para ficar no mesmo lugar. A presa desenvolve resistência à peçonha se modifica para continuar sendo efetiva em neutralizar a presa desenvolve resistência de novo e assim por diante. E mais recentemente foi proposto que elas também possam evoluir para um processo que envolve oportunidade ecológica. Então, o Kartik Sunagari e o Erro Moran, estudando peçonhas predatórias em diversas espécies animais, propuseram que elas evoluem no modelo de duas velocidades. Então, nos primeiros estágios, elas se modificam bastante, quando tem oportunidade ecológica, e depois, durante a maior parte da história da linhagem, elas se mantêm mais ou menos constantes sob seleção purificadora para manter a toxicidade. Então, entender como a dieta das serpentes e a composição e complexidade da peçonha dela se relaciona pode nos ajudar a entender como a complexidade no nível molecular se traduz em diversidade no nível ecológico. E recentemente teve esse trabalho aqui do Matthew Holden e colaboradores que resolveu testar se a diversidade da dieta de um grupo de víboras norte-americanas, que inclui as cascavéis, se essa diversidade explicava a complexidade das peçonhas delas. E eles mediram a diversidade através de duas medidas. Então, a diversidade filogenética, que é basicamente a diferença entre as presas, há quanto tempo as presas que essas serpentes consumiam divergiram, e a diversidade taxonômica, que é o número de espécies diferentes que eram consumidas, independente se elas eram proximamente relacionadas ou não. E eles esperavam que, se a diversidade filogenética, ou seja, a divergência entre presas, explicasse melhor a complexidade do veneno, então isso seria um padrão mais ou menos de, como na hipótese do Sunagari e do Moran, de oportunidade ecológica. Então, comer um novo tipo de presa é o que estimula o aumento da complexidade. Agora, se for a diversidade taxonômica, isso indica um padrão de coevolução. Então, quanto mais espécies ela consome, com mais espécies ela está coevoluindo, ou quanto menos espécies ela consome, menos espécies ela está coevoluindo, e isso que vai afetar a complexidade da peçonha. Só que esse trabalho do Matt, ele se concentrou num grupo ecologicamente limitado de serpentes que se alimentam, no geral, só de vertebrados terrestres, têm ecologias parecidas. Seria interessante testar a mesma hipótese num grupo ecologicamente muito mais diverso. E aí que as serpentes da subfamília Xenodontini, da família de Psadidae, que ocorrem aqui na América do Sul, entram, porque elas são um grupo muito interessante que tem uma grande diversidade ecológica. Nós temos serpentes terrestres, fossoriais, aquáticas, arborícolas, e elas também são interessantes porque elas são um clado negligenciado com peçonhas pouco estudadas, porque, como vocês devem imaginar, a maioria dos estudos de peçonha durante grande parte do tempo se focou em espécies que causavam acidentes com seres humanos, e essas espécies aqui raramente causam acidentes com seres humanos. Então, nesse sentido, a nossa proposição nesse trabalho é expandir o trabalho do Matthew Holden, testando as mesmas hipóteses num grupo muito mais diverso, e também expandir descrevendo a composição da dieta e da peçonha dessas serpentes, para poder entender como ocorreu a evolução da dieta e da peçonha e como elas afetaram uma a outra. Como é que a gente fez isso, então? Como o Nelson falou no começo, isso foi uma colaboração entre a URGS e o Instituto Butantan. O pessoal do Instituto Butantan coletou 124 espécimes de 72 espécies de Dipsadidae, de um grupo externo.
Essas espécies, então, eram de 7 tribos de Xenodontine diferentes e uma tribo de Dipsadine. Eles extraíram as glândulas de peçonha para produzir os transcriptomas e a gente entender como é a composição e diversidade da peçonha. E para entender como foi a história evolutiva das peçonhas e da dieta, a gente precisa entender a história evolutiva das próprias serpentes. Então se utilizou os loci conservados nesses transcriptomas para construir uma filogenia. Os transcritos foram identificados utilizando o Toxicodam e mapeados em 13 famílias gênicas. Essas aqui, eu vou falar de algumas delas em mais detalhe depois. E apenas amostras com pelo menos 1 milhão de transcritos foram mantidas, então a partir daqui a gente ficou com 59 espécies, né? Isso para ganhar qualidade do sequenciamento. A complexidade da peçonha aqui foi medida através da diversidade de Kemmers, que são sequências únicas de 60 pares de base, e foi medida utilizando o índice de Shannon, que é uma medida comum de diversidade, e os valores para cada espécie foram tidos como a média das amostras das espécies. Para entender a dieta, então, eu extraí registros de dieta da literatura, foram quase 2.800 itens alimentares registrados. A gente calculou a diversidade taxonômica da dieta utilizando o índice de Shannon e a diversidade filogenética da dieta utilizando a distância média par a par entre as espécies daquela dieta. Então, há quantos milhões de anos em média, cada par de espécies tinha divergido dentro daquela dieta. E para isso a gente precisava de uma filogenia das presas, que foi extraída do time tree da literatura, e as análises foram feitas no R. Para entender como era a composição da dieta e da peçonha, nós utilizamos um método que foi criado recentemente pelo Grander e pelo Rabowski. Esse método ele pega registros de dieta, originalmente ele foi desenhado para dieta, e levando em consideração a relação entre as espécies e o erro amostral, então o fato de que algumas espécies vão ter muitos itens registrados, outras muito poucos, ele cria categorias diferentes de dieta, ou no nosso caso também de peçonha, e coloca as espécies dentro dessas categorias, e dá a proporção de cada tipo de item utilizado nessa categoria. A gente agrupou os itens de dieta em 9 categorias ecofuncionais para facilitar, então anfíbios, peixes, mamíferos, lagartos, serpentes, aves, artrópodes, moluscos e anelídeos. E para fazer a mesma coisa com as famílias gênicas, a gente converteu a proporção de cada família gênica em pseudocontais. A gente multiplicava por 100 e arredondava para o número inteiro mais próximo para conseguir colocar no programa. Para entender as correlações entre as variáveis de peçonha e as variáveis da dieta, nós utilizamos PGLS, que são regressões lineares corrigidas para filogenia. Por que a gente precisa corrigir para filogenia? Bom, porque as espécies são relacionadas, os traços podem estar correlacionados entre si simplesmente porque as espécies que a gente está olhando são aparentadas. Então, por exemplo, mamíferos, animais com pelo e com leite, tem os dois, muito frequentemente, mas porque eles são mamíferos e descendem do mesmo ancestral comum. Então, a gente precisa corrigir para isso, para detectar uma correlação adaptativa. Apenas espécies com 10 ou mais registros de dieta foram mantidas nessa parte, para garantir o N, então foram 44 espécies, e só 5 principais famílias de toxina nas peçonhas, né, para não fazer muitos testes, e a gente fez uma testagem de hipótese a priori. Então a gente resolveu medir o que explicava melhor as variáveis da peçonha. A diversidade filogenética da dieta, a diversidade taxonômica da dieta, ou um modelo nulo. E a gente também selecionou o melhor modelo para cada variável de peçonha, aí incluindo a proporção dos itens que eu comentei antes, dos itens alimentares também. E todas as análises foram feitas no R. Então aqui está a filogenia que a gente obteve no final. Então a gente tem as 7 tribos de Xenodontine, Hydropsine, Quasilicops, Tachymenine, Pseudoboine, Xenodontine, Echinantherinine, Elapomorphine, Philodriadine, e uma tribo Imantodine de Dipsadine, que era o nosso grupo externo. E aqui estão os resultados das categorias de peçonha e de dieta que a gente obteve. Então, desse lado aqui, as categorias de peçonha, e desse lado, as categorias de dieta. Foram 6 categorias de peçonha que nós obtivemos e 13 categorias de dieta. Aqui está a composição das categorias de dieta. E aqui a composição das categorias de peçonha. Eu vou falar de cada uma delas rapidamente. Então, a dieta 1 e a dieta 2 foram dietas especializadas em anfíbios, tá? Dieta 1 é a dieta ancestral, que ocorre em grande parte do Xenodontine, e a dieta 2 deriva dela e se diferencia por ter uma inclusão maior de peixes nessa dieta, do consumo eventual de peixes.
Dietas D3 e D4 são dietas que passam a ter um consumo muito maior de peixes, elas são encontradas nos hidropsini lá em cima. D3 ainda tem uma proporção considerável de anfíbios, e já D4 é uma especialização maior ainda em peixes. Tá? Dieta D5 foi a única dieta verdadeiramente generalista que a gente encontrou, que consome proporções semelhantes de anfíbios, aves, lagartos, mamíferos e serpentes. Ela é encontrada nos Philodriadini, que inclui as filodrias e tropidrias aqui embaixo. Dietas D6, D7 e D8 são dietas que se baseiam muito em lagartos. Tá? A dieta D8 é a dieta ancestral dos pseudoboini, ela consome quase que majoritariamente lagartos. Dietas D6 deriva no gênero Oxyhopus aqui em pseudoboini da D8 e já tem um consumo maior de mamíferos. E dieta D7 é uma especialização maior ainda em mamíferos que ocorre em algumas espécies de Oxyhopus. Dieta D9 é uma dieta especializada em serpente, surgiu independentemente 2 vezes em Erythrolampus aesculapi e Boiruna sertaneja, aqui vista logo depois de regurgitar uma jiboia que ela tinha engolido. Dieta D10 é uma dieta especializada em aves, só é encontrada em Rhachdellus brasili. Dieta D11 é uma dieta especializada em artrópodes, especialmente aranhas, mas também insetos e escorpiões, que só é encontrado em Philodrias agassiz e tem o consumo eventual de um lagarto, se estiver dando bobeira. Dieta D12 é uma dieta especializada em moluscos, só existe em Tomodon dorsatus, aqui. Dieta D13 é uma dieta especializada em anelídeos e é exclusiva de Gomezopsis brasiliensis. E aqui está um gráfico com as transições da dieta, então a gente pode ver como a dieta D1 é a dieta ancestral especializada em anfíbios, da qual a maioria das outras deriva, e a gente consegue ver também convergências em que a mesma dieta surge independentemente de 2 dietas ancestrais diferentes. Então aqui falando das peçonhas, tá? Peçonha V1 é a peçonha ancestral, encontrada na maior parte, em grande parte pelo menos, do Xenodontini. Ela é composta por uma grande quantidade, vou passar aqui para o outro lado para ficar mais fácil, de uma grande quantidade de metaloproteases, CTLs e CRISPs. A peçonha V2 deriva da V1 e se diferencia por ter uma proporção maior de fosfolipases A2, PLA2, e ocorre num clado aqui de pseudoboine. Dieta V3, a peçonha V3, ela existe no Zelapomorphine, aqui, exclusiva dele, se diferencia por ter uma proporção maior de Kunitz e Laus. Peçonha V4, ela é muito interessante porque ela surgiu 4 vezes independentemente em Tachymenine, Xenodontini e Philodriadini, e ela é marcada por uma grande substituição das metaloproteases por metaloproteases de matriz, que tem um nome parecido e a gente vai ver, tem uma função parecida, mas descendem de genes ancestrais diferentes. A peçonha V5 só existe em Gomezopsis brasiliensis, aquela espécie que se alimentava de minhocas, e ela se diferencia por ter uma proporção maior de CRISPs, e ela é a única que não deriva da peçonha V1, ela deriva da V4. E aqui a gente tem a peçonha mais diferente de todas, que só existe nos hidropsini, lá em cima, nos helicopes e hidrops, e a peçonha V6, composta quase que inteiramente de CTLs. Então aqui a gente tem as transições entre peçonhas, a gente vê como tem bem menos transições, quase todas elas derivam da peçonha V1, exceto pela V5, e a gente consegue ver aqui o 4 vezes a V4 surgindo a partir da V1. Então, falando rapidamente das diversidades da peçonha e da dieta, né, que é a diversidade da peçonha, a maioria dos Xenodontini tem peçonhas bastante diversas, à exceção dos hidropsini, o que faz sentido porque eles têm, a gente viu, a peçonha deles é composta quase que exclusivamente por uma família gênica, e desse clado aqui que inclui Tomodon dorsatus, a espécie que se alimentava de moluscos, de lesmas, que também tem uma peçonha bem mais simples. E aqui do outro lado a gente tem a diversidade filogenética da dieta. A maioria dos Xenodontini teve uma diversidade relativamente baixa filogenética na dieta, o que faz sentido, como a gente viu, elas são bastante especializadas, à exceção dos Philodriadini, que eram os generalistas verdadeiros que a gente viu, e os Hydropsini lá em cima, que eram especializados em peixes, a gente vai discutir isso um pouco depois.
E a diversidade taxonômica não apresentou um padrão assim muito claro, ela foi bem variada. Então aqui os resultados da testagem a priori. O modelo nulo foi o melhor para explicar quase todas as variáveis de peçonha, incluindo a complexidade total da peçonha. À exceção da diversidade filogenética das CTLs, que foi bem explicada pela diversidade filogenética, e das metaloproteases de matriz, que foi bem explicada pela diversidade taxonômica. Quando a gente vai para esse próximo gráfico que está corrigindo para a dieta, o veneno, a peçonha como um todo, a complexidade dela é explicada pela proporção de peixes, venenos mais simples, como a gente viu, e de moluscos. E o sinal de CTLs desaparece aqui, quando a gente corrige para a composição da dieta. Já o das metaloproteases, não, ele se mantém, inclusive fica mais forte, das metaloproteases de matriz, desculpa. Então, o que esses resultados nos indicam, tá? Como a gente viu, a maioria dos xenodontini tem dietas especializadas, mas que não são menos versáteis ecologicamente e evolutivamente. O que eu quero dizer com isso, tá? Existe essa noção tradicional de que, conforme o organismo se especializa em usar um tipo de recurso, ele perde a capacidade de usar outros tipos de recurso. Então, ele fica muito bom em utilizar um determinado recurso, e isso incapacita ele para usar outros, e por isso ele seria ecologicamente menos versátil. E também a ideia de que generalistas vão conseguir se adaptar e se especializar em coisas diferentes com mais facilidade, vão ser mais plásticos evolutivamente. A gente vê claramente aqui que não é o caso. Então, essas serpentes, embora em maioria especialistas, quase todas as dietas incluem algum tipo de item que não é a presa preferencial. E evolutivamente a gente vê que a maioria das transições entre dietas surge a partir de dietas especializadas. Então, os especialistas conseguem se adaptar para consumir outros tipos de presa depois. Isso se encaixa bem no modelo do que a gente falou no começo, do De Queiroz e Rodrigues Robles. Mais ainda porque a gente vê que tem uma associação entre itens de dieta e hábitats. Então, por exemplo, peixes e anfíbios tendem a ocorrer em conjunto nas dietas. Lagartos e mamíferos, organismos que ocupam os mesmos ambientes, tendem a concorrer nas dietas. E é interessante, tendo isso em vista, notar que a dieta ancestral é uma dieta é uma dieta baseada em anfíbios, anuros aqui no caso, porque na América do Sul, os anuros são bastante abundantes, tanto nos ambientes arbóreos, quanto no ambiente terrestre, quanto no ambiente aquático. Então a gente hipotetiza que uma dieta baseada em anuros pode ter facilitado com que essas serpentes transitem para outros hábitats, para outros ambientes, sem precisar mudar imediatamente a dieta. Então, por exemplo, uma serpente que come peixe, se ela for para o ambiente terrestre, ela vai ter que imediatamente mudar a dieta, porque não existem peixes no ambiente terrestre. Uma serpente que se alimenta de aves, em geral elas comem passarinhos, que são aves menores, se for para o ambiente terrestre, para o ambiente aquático, vai ter provavelmente que mudar imediatamente a dieta. Agora, se ela se alimenta de anuros, ela pode transicionar de ambiente, mantendo a dieta, baseada em anuros, e aí, nesses novos ambientes, encontrar outros tipos de presa e, eventualmente, talvez até se especializar nesses novos tipos de presa. Quanto às peçonhas, a gente vê que elas são, no geral, estruturalmente, filogeneticamente conservadas, estruturalmente, porque a maioria delas tem uma estrutura parecida, à exceção da V6, elas são quase todas compostas por uma maioria de metaloprotease, seja metaloprotease ou metaloprotease de matriz, CRISPs e CTLs. E filogeneticamente, porque a gente vê que tem poucas transições, uma vez que um clado adquire uma peçonha nova, ela tende a se manter em todos os descendentes. Isso pode indicar que a mesma estrutura é eficiente para capturar diferentes tipos de presa, a mesma estrutura geral de peçonha, e também que a maior parte da evolução pode acontecer ao nível de sequência e não de famílias gênicas. Mantém mais ou menos a mesma proporção, mas recicla as proteínas daquela família gênica para novas funções conforme a dieta vai mudando. Ou que também essa evolução acontece por pequenas mudanças nas proporções de algumas famílias gênicas, e não grandes mudanças. Mas isso não significa que a gente não tenha tido grandes mudanças, aqui a gente tem a peçonha V6, associadas a mudanças na dieta. Essa peçonha V6 surgiu nos hidropsínicos, juntamente com a transição para a piscivoria. E não é a primeira vez em que se encontra em serpentes venenos muito simplificados associados ao hábito de comer peixes. Elapídeos marinhos adquiriram 2 vezes independentemente
venenos peçonhas muito simplificadas, compostas por umas poucas toxinas Trifinger, extremamente neurotóxicas, conforme eles transitaram para o ambiente marinho e começaram a se alimentar de peixes. E se hipotetiza que isso foi porque as serpentes, no geral, não têm uma visão muito boa e elas seguiam por pistas químicas. Mas essas pistas químicas podem ser muito efêmeras no ambiente aquático, principalmente se tiver correntes de água fortes. Então, se ela abocanhar um peixe, esse peixe escapar, pode ser que ela não consiga rastrear ele, ela desperdiçou peçonha e não conseguiu se alimentar. Só que também manter esse animal preso na boca, se movendo, pode ser muito perigoso, porque são animais bastante frágeis, as serpentes, e o peixe pode causar dano à cobra, né, se ele ficar se mexendo bastante. Então, se hipotetiza que esse veneno neurotóxico serve para paralisar rapidamente o peixe e assim evitar que ele escape ou danifique a serpente. E no caso de Helicops, já foi demonstrado que o veneno delas tem atividade neurotóxica. Ele paralisa os peixes, sim, e mata camundongos muito rápido, mas as CTLs, no geral, não estão associadas à neurotoxicidade. Elas estão associadas a distúrbios sanguíneos, né? Então, a gente hipotetiza, mas foi demonstrado que as CTLs de Helicops são bastante derivadas, são bastante modificadas. Então, se for comprovado que essas CTLs adquiriram função neurotóxica, vai ser um caso impressionante de convergência em que dois grupos não relacionados por vias moleculares totalmente diferentes, então toxinas Trifinger e CTLs, chegaram ao mesmo fenótipo, neurotoxicidade na peçonha, em resposta mesmo à pressão ambiental, que é capturar presas embaixo d'água. Já outra mudança considerável de peçonha que a gente viu associada a uma mudança de dieta foi em Gomesophis brasiliensis, que era especializada em minhocas, e tem uma peçonha com uma proporção maior de crispes, que no geral estão associadas à paralisia muscular, e trifingers, que como a gente viu, são neurotóxicas. Como que as minhocas se defendem da serpente, tá? Quando são predadas? O que elas fazem além de tentar fugir, se esfregar na cabeça da serpente para depositar um muco, que além de causar desconforto, esse muco ele tem um feromônio de alarme que afasta outras minhocas, então dificulta o próximo evento de predação da serpente. Inclusive, as serpentes tentam limpar a cabeça depois de predar as minhocas, se esfregando no chão. A gente hipotetiza que esse veneno mais paralisante, talvez neurotóxico, sirva para, além de evitar que a minhoca fuja, paralisar ela, porque tem estudos que mostram que quando a minhoca está paralisada, ela não consegue depositar o muco eficientemente, e assim defender a serpente do muco da minhoca. Então, aqui falando sobre os padrões gerais de diversidade, tá? De novo, a diversidade da peçonha não foi bem explicada por nenhuma das diversidades da dieta, só a complexidade as variáveis das CTLs e das metaloproteases de matriz. Vamos para esse gráfico aqui que é melhor. Então, no caso das CTLs, o sinal desaparece. Por que ele desaparece? Ele desaparece porque quando a gente corrige para uma dieta rica em peixes, a gente vê que aquela associação com a diversidade filogenética é simplesmente fruto de ter uma dieta com muitos peixes, porque peixes, no geral, têm tempos de divergência muito grandes, que não estão necessariamente associados a divergências ecológicas ou mesmo fisiológicas marcantes, porque a gente tem linhagens que estão conservadas há muito tempo. Então a gente já começa a ver que conforme a gente expande a diversidade ecológica de dietas aqui no caso, para além de vertebrados terrestres, então para invertebrados e para vertebrados aquáticos, a diversidade filogenética deixa de ser uma medida tão boa de divergência ecológica ou fisiológica. Já para as metaloproteases de matriz, o sinal se mantém e fica mais forte. Como eu falei no começo, uma associação com a diversidade taxonômica indica um padrão de coevolução. E é muito interessante, porque se vocês lembram, essa foi a toxina que substituiu na peçonha diversas serpentes as metaloproteases de matriz. E o Huan, que inclusive é parte desse trabalho, no artigo dele ele mostrou que elas têm a mesma função. Então, por que uma serpente substituiria uma proteína da sua peçonha por outra para executar exatamente a mesma função e sem uma mudança na dieta, né? A gente hipotetiza que a solução está aqui. Então, que isso é um padrão de coevolução, que isso aqui é um sinal que as serpentes, nesse caso, estão correndo atrás da máquina. Porque resistência a metaloproteases de matriz, são muito comuns em espécies que são predadas por serpentes que têm essas toxinas abundantes na sua peçonha.
Então, o que a gente hipotetiza é que a substituição pelas metaloproteases de matriz, a substituição das metaloproteases pelas metaloproteases de matriz, é uma resposta à resistência a metaloproteases que as presas estão desenvolvendo. Se for demonstrado que os inibidores de metaloproteases nas presas não conseguem inibir as metaloproteases de matriz, isso é uma evidência forte em favor dessa hipótese. E olhando para a complexidade do veneno como um todo, a gente viu que ela está associada a dietas ricas em peixe, né, uma complexidade mais baixa, o que a gente viu faz sentido por quê. E moluscos, também com uma complexidade mais baixa. A única espécie que consumia moluscos era Tomadon dorsatus. E lesmas são animais bem lentos, cuja principal defesa é um muco pegajoso, né, que dificulta com que a serpente engula a lesma. E, no geral, espécies de serpente especializadas em consumir moluscos, lesmas, têm adaptações para conseguir capturar essas presas. Então, um dente muito alongado para conseguir puxar mecanicamente a lesma, secreções que ajudam a dissolver o muco, um comportamento de movimento da mandíbula para conseguir deglutir com mais facilidade. E, não raro, elas têm glândulas de peçonha atrofiadas. Então, indicando que o envenenamento talvez não seja o mais importante aqui, e sim ser capaz de engolir a lesma, o que faz todo sentido, porque a lesma não vai ser correndo, ela é um animal que não tem a capacidade de causar dano mecânico à serpente, então a principal forma dela se defender é não ser engolida. E a gente hipotetiza que essa simplificação na peçonha é resultado, então, de uma perda de pressão seletiva para manter a toxicidade dela. Então, o veneno está degenerando e aí ele está simplificando porque ele está perdendo proteínas, porque ele não é mais necessário. E se for demonstrado que não ter veneno não prejudica a capacidade de predação de Tomadon, já também evidência bem forte em favor dessa hipótese, e que isso também se for demonstrado que a peçonha delas está sobre baixa seleção purificadora. Então, concluindo, a diversidade da dieta não é um bom preditor da complexidade da peçonha xenodontine. Ao invés disso, histórias individuais de linhagens, hábitos de vida, famílias gênicas, então as helícopes comendo peixes com veneno rico em CTLs, gomezófis com veneno rico em crispes, trifingers, se alimentando de minhocas, Tomadon consumindo lesmas, com o veneno possivelmente degenerando, a substituição das metaloproteases pelas metaloproteases de matriz. Isso parece ser muito mais importante do que algum padrão geral que explica tudo conforme a gente aumenta a diversidade ecológica. E aqui nesse trabalho também a gente apresentou diversas hipóteses que vão ajudar a melhorar a nossa compreensão da evolução e da ecologia dos xenodontines se elas forem testadas. Aqui as referências das pessoas que eu peguei as imagens aqui no trabalho, e depois tem os agradecimentos, mas vou deixar a banca se pronunciar primeiro. Obrigado.